Olá a todos os nossos alunos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de IFA, né, de itinerário formativo, de aprofundamento, aqui de Ciências Humanas. Eu sou o professor Jefferson Oliveira, de Geografia. Vou estar com vocês nesse momento onde nós vamos estudar coisas assim fundamentais para a vida em sociedade, e não estou sozinho, quem está aqui comigo é o professor Rosângelo. Obrigado, professor Jefferson. É isso aí, estamos aqui juntos. Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia, e estamos aqui também para esse itinerário formativo de aprofundamento de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula, professor Jefferson? Vamos lá. Essa é a aula de número 5, pessoal, objeto de conhecimento, movimentos sociais e desafios urbanos na Amazônia. No detalhamento, nós temos aí desafios globais contemporâneos relacionados aos povos amazônicos. Do que vai falar essa aula, pessoal? Nós vamos comentar sobre os direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, que tanto carecem de apoio dentro do território brasileiro, né, professor? É isso mesmo. E quantos desafios são enfrentados aí? Isso mesmo. Né? Isso vamos mesmo. à aula, então? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Muito bem, olha onde a gente está, hein, professor? Que coisa bacana, né? Que lugar é esse, mestre? Ali é o Parque das Tribos. Olha só, que coisa bacana. A representatividade indígena em espaços como esse são importantes, né, para a gente poder entrar em contato primeiro. Sim. Tanto pessoas que buscam essa representatividade, quanto pessoas que não pertencem a comunidades indígenas, por causa do reconhecimento, né, professor? É verdade, né? E aí pode vir aqui, pode conhecer, né? Pode socializar, né? Muito buscar importante. um conhecimento que é muito importante, não é verdade, mestre? Para justamente entender melhor todo esse processo aí, toda a importância que são esses povos originários. Exatamente, né? Pessoal, nessa aula nós vamos comentar algumas características ali das lutas dos povos indígenas, que são muitos desafios. E a gente vai começar, pessoal, pelo básico, que é como está a classificação das comunidades indígenas, dos seres humanos em geral aqui dentro do território brasileiro, dentro do IBGE. É com essa tela que nós vamos começar agora aí na aula de hoje, uma informação básica. A sociedade brasileira não é formada por apenas um grupo étnico. Nós temos uma diversidade muito grande. E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele usa o sistema de classificação por cor: branca, preta, amarela, parda e também indígena. Só aí, pessoal, nós já temos todas essas diferenças que marcam aí a sociedade brasileira, que, mais uma vez, não é só branca, não é só negra, não é só indígena, mas é tudo isso, né, professor? Tudo isso daí. E um detalhe que o IBGE, ele usa, por exemplo, o método de autodeclaração. Olha só que interessante. Ou seja, o próprio recenseado é que escolhe o grupo ao qual considera pertencer, mestre. Isso mesmo, isso gera alguns probleminhas, né, professor? De gente que é de uma cor, é de uma característica étnica e fala que é de outra. É verdade, isso daí é interessante o senhor colocar, mas porque assim, tem muitas, às vezes as pessoas não querem nem pertencer àquele grupo, né? Isso, prefere falar que é pardo para não falar que é negro, ou que é indígena. Exatamente isso. É um grande problema. Mas, mestre, fale um pouquinho para nós dessa classificação. Vamos dar uma olhada, então, tem ao longo do tempo. Tem ao longo do tempo aí? Isso, ao longo do tempo, para quem não lembra, né, o censo demográfico ele é feito de 10 em 10 anos aqui no Brasil. Olha só que legal. E a gente vai fazer uma pequena retrospectiva para ver como estava estruturada a população do território brasileiro por grupos étnicos. Vamos dar uma olhada nessa tela. Olha só, lá em 1991, pessoal, nós tínhamos aí a maioria da população brasileira, 51%, sendo comunidades ali de etnia branca, né? Quando você tem aqui essa maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, você tem em torno de 42% de população parda. Só aí é mais de 90% da população. A gente tem apenas 5% de população que se autodeclarava negra e a indígena menos ainda, né? 0,2%, é um número muito baixo. Quando a gente vem para o ano 2000, a gente vê uma variação ali ainda maior na população branca, né? Que aumenta para 53%, enquanto a população parda diminui para 38%, mas a gente já observa uma situação interessante aqui. A população negra vai de 5% para 6%, ocorre um aumento. E a população indígena também vai de 0,2% para 0,4%. E aí acontece, lá no ano de 2010,
mais uma vez uma variação ali. Mais uma vez a população negra sobe para 7,6%, enquanto a população indígena ela se mantém ali em 0,4%. Para vocês terem uma ideia, né, de que a população branca e a população parda no território brasileiro é a grande maioria. A gente está pegando aí as comunidades das regiões Sudeste, Sul, que tem realmente uma grande maioria da população branca, mas a gente também tem as outras regiões, e mesmo na região Sudeste, com a população que se autodeclara parda. Esse que é um dos grandes problemas aí do censo, né, professor? Quando você diz uma coisa que você não é. É verdade, professor. Garante, né? É isso mesmo. Mas uma coisa interessante é que a gente vai percebendo aí entra o filósofo em questão, né? Vamos lá. Fazendo os questionamentos, a gente percebe que aos poucos eu vou tendo aquele sentido de pertencimento. Isso. Não é verdade? Isso acaba se reafirmando como sendo de um grupo. Exatamente, isso é importante pro porque censo. houve um aumento, né? Houve uma diminuição daqueles que se declaravam brancos, né? Pardos também. E aí os pardos também, e foi aumentando o negro, né? E o preto indígena. E o indígena. Tanto que legal. Tanto é que a gente observa agora no censo mais recente de 2022. Sim, tem um censo mais recente? Essas informações que a gente vai ver agora. Olha o que aconteceu. A população branca deixou de ser maioria. Nós vimos aqui, né, no histórico dos censos demográficos. Muitas variações ali. Que bacana, e agora os brancos são 45%, né, menos do que a população parda. E a gente observa agora que, por outro lado, houve uma mudança nas comunidades indígenas, né, professor? Exatamente isso, olha só. Os indígenas tiveram os percentuais também aumentados, gente, para 0,8%. Quando eu digo que bacana isso, é porque é justamente... Dobrou. É porque é justamente a ideia, porque não quero mais ser branco, não quero mais ser pardo, não, é porque eu estou me sentindo agora dessa etnia, isso. Né? Eu tenho orgulho de fazer parte desta população. Isso também é reflexo de muitos programas de preservação, de delimitação de terras, de reconhecimento dessas comunidades, e isso acabou afetando também os resultados do censo. Olha, né? Que bacana. Muito provavelmente também está relacionado porque a isso. Não se esqueçam que nós falamos lá atrás, aqui na nossa aula, que é autodeclaração, né? Isso. Eu mesmo me declarando. Se declarar. Eu mesmo, né? muitas vezes, eu me declarei branco. Olha aí, ó. Né? Eu me declarava branco. Agora não, eu me declaro pardo. Pardo, eu também, exatamente. A gente é reflexo aí, né, de todos esses movimentos da população ao longo de toda essa história. Vamos mostrar agora, pessoal, mais alguns dados aqui, tá, professor? Sobre os povos indígenas aqui no Brasil. Segundo aí, né, a FUNAI, né, são faladas em torno de 274 línguas indígenas diferentes aqui no território brasileiro. Isso é reflexo de que tem muitas comunidades diferentes que ainda estão atuando aqui. Que legal. Né, ainda estão existentes, preservando suas características. A gente sabe que já é pouca, né, em relação àquilo que era no início, quando os europeus chegaram, porque tinha para mais de 1000 comunidades aqui, né, línguas faladas e tudo mais. E aqui, olha, hoje já temos 274. E 256 povos indígenas habitando aí o território brasileiro, que ele é muito grande, ele ainda contempla essas comunidades indígenas. Quando a gente olha os números absolutos, é um número que é baixo, né, Parece baixo. 0,8 e tal, verdade. mas são pessoas que existem, são pessoas que estão ali, vivendo a sua vida e merecem ter o seu respeito, tanto quanto os outros, população branca, população parda, por serem cidadãos brasileiros. Faz parte, estão na Constituição, está na Constituição isso daí, gente. É verdade mesmo. E também a gente vê, olha só, também denominados esses povos aí, denominados de povos nativos ou povos originários, né? Esse termo está muito em voga, né, nas discussões povos originários. Né? Mestre? O termo povos originários está muito em voga, né? Nas discussões acadêmicas, no jornalismo, nas discussões políticas. É sempre muito importante. Exatamente. E os seus antecedentes mais longínquos, gente, viviam aqui há mais de 10.000 anos, muito antes da chegada dos europeus. Era aquilo que a gente falava, era uma quantidade muito maior do que 274 línguas, né? 256 povos, era muito grande. O senhor lembra da que a gente discutiu sobre mitos, sobre os mitos, sobre... Sim. Você sabe que os mitos são muito importantes para certas comunidades porque eles explicam, né, determinados fenômenos aí da natureza, não é? É sempre muito importante essa discussão, mas como a gente vai ver aqui, essas características de
de formas de explicar o mundo dessas comunidades e tudo mais, tem característica nos sistemas orais de transmissão de conhecimento. Tem algumas comunidades que não têm a escrita, mas tem a fala, tem todo um sistema de comunicação e vão sendo passados de geração a geração. Mas é claro que atualmente, né, muitos desenvolveram aí sistemas de escrita, como esse que a gente vai dar uma olhadinha agora, né, professor? É exatamente isso. Eu vou deixar para o senhor, professor. Vou começar? Eu vou deixar para o senhor essa parte aí. Vamos ver, então, como é que está aqui. Vamos dar uma olhadinha. Né? Vamos dar uma olhadinha direitinho. Vou deixar para o professor aqui trazer para nós. Vamos lá. Vamos lá, dá uma olhada. Isso aí, olha só. Vamos lá, hein? Atenção. Me perdoem. Wapolhota piti waiwaiani werekena, que significa valorizando a língua werekena, né, um termo aí que vem sendo utilizado por essa comunidade para tentar valorizar aí os povos Baré, o povo erequeno, o povo tucano, os Baniwa, né? Os Curipaco, tudo ali na região de São Gabriel da Cachoeira, né? Nós temos ali, então, essas comunidades que valorizam até hoje a questão da língua. Né, os mais velhos, eles mostram seus conhecimentos sobre a língua, né, sobre os mitos né? Aparecendo aí, os cânticos que existem também, né, todos os eventos característicos dessa sociedade, eles vão incentivando os mais novos que vão chegando ali. Né, e isso acaba incentivando eles a falar o erequena e também, né, conhecerem ali mais um pouco de toda a cosmologia, de todas as referências que essas comunidades ali possuem, inclusive com a produção de vários materiais escritos na língua uerequena, que isso é importante. Olha só que bacana, o reconhecimento, né, da própria comunidade em materiais didáticos, cartazes, cartilhas, livros, dentro do próprio idioma. E aí sim faz-se um trabalho de tradução para chegar em outras comunidades, né? Isso é muito importante o senhor está falando, mestre, porque teve uma época que os mais jovens não queriam aprender, não. Sim, ia embora. Simplesmente saiu da comunidade, saiu do local e não queriam aprender as tradições, né, orais, os cantos, as histórias, não queriam ir embora. É interessante, mesmo, então é muito bom essa valorização. Mas a gente também tem outro exemplo, né, professor? A gente tem outro exemplo agora para mostrar. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Cadê? A questão da normatização da escrita, do outro povo da escrita, lá. de outro povo também, que é o... Da língua Paité-Suruí. Paité-Suruí, olha só. Que é... O que eles... É lá de Cacoal, né? Cacoal, Rondônia, né? Da aldeia Gabdi, não é isso? Gabdi. O que eles procuraram ali? Dar continuidade à construção da escrita da língua Paité, né? Paité-Suruí, não é isso? Isso. De registro do conhecimento dessa cultura. Então a aldeia decidiu fazer o quê? As pessoas estavam perdendo o hábito de se reunir em voltas dos mais velhos para ouvir as histórias, os mitos, as músicas. Então eles disseram, vamos trazer isso de volta novamente. Olha só que bacana, né? E aí os jovens, porque é muito comum, né, as pessoas mais jovens ficarem muito ligados em música dos não indígenas, em música ali do mundo, né, em outros tipos de música ali, negando praticamente, né, a própria referência das comunidades da qual elas vieram. A gente não está dizendo aqui que não se pode ter esse tipo de intercâmbio, mas sim que é necessário, a partir dessa vivência que os mais jovens têm na sua própria comunidade, a avançar, conseguir novas referências ali, de arte, né, por exemplo. Então a escola é um espaço mais para transmissão dos conhecimentos não indígenas. Esse que é um grande problema, né? Então eles acabaram pensando que introduziriam conhecimentos do Paité-Suruí lá nas escolas, começando pela normatização da escrita, que isso acaba sendo fundamental para manter viva, né, professor? Foram criando regras ali para essa escrita, né? Muito bacana, gente. Já que nós estamos falando dessas comunidades aí, né? Então a gente pode trazer um pouco aquela ideia de Émile Durkheim. Porque ele falava de solidariedade. Olha só, mestre, em sua obra social, da divisão do trabalho social, lá de 1893, Durkheim ele afirma que a solidariedade é uma relação moral que faz com que os indivíduos
se percebam como pertencentes a uma mesma sociedade. É muito legal isso daí, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente ainda tem essas diferenças aqui entre como a sociedade se organiza, né, professor? Que é entre a sociedade mecânica e a orgânica. Como é que funciona isso, É verdade mesmo, mestre. Vamos ver como é que funciona, gente? Olha só, qual era a ideia? A solidariedade mecânica, porque lembra que a gente se organiza a partir dessa solidariedade. As comunidades estão se organizando mais. O que seria essa solidariedade mecânica e essa orgânica? Na mecânica, a sociedade vai além da soma dos indivíduos. É interessante. É uma comunidade mais simples, né? Mais tradicional, vamos dizer assim. As suas consciências individuais ali que falam. Então, ela se constitui a partir do quê? De uma consciência coletiva. Todos é o fazem todo. A mesma coisa. Exatamente isso, né? Diferente da solidariedade orgânica. Exatamente. Quando você já tem toda uma estratificação, né, em vários atores, em várias pessoas diferentes. A sociedade mais moderna, né, que trouxe muito elas isso são daí. assim, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, é basicamente isso. É basicamente isso, né? Ou seja, tem uma alta divisão social do trabalho. E essas diferenças fazem essa sociedade aí ir avançando, né? Como isso, é o caso importante das também, urbanas, né? ali. Mas faz com que haja o quê? Uma interdependência social, ou seja, a diferença entre os indivíduos faz com que haja esse vínculo social, diferente da mecânica, né? Que está todo mundo ali fazendo a mesma coisa, trabalhando juntos, convivendo, dividindo. Na orgânica, não. É importante, né, a gente lembrar, pessoal, que essas formas de organização da solidariedade não significa necessariamente uma que seja melhor do que a outra. Exatamente. Ambas isso, têm professor. pontos positivos e negativos e fazem parte ali da estrutura mesmo. de cada sociedade. Nós temos um mapa que mostra. Vamos mostrar esse mapa agora, que traz ali a população indígena na América Latina, toda a América Latina, para vocês terem uma ideia, como a população indígena ela perpassa vários países diferentes. Eu quero só destacar aqui o território da Bolívia, que tem mais de 60% de população indígena. Então, é uma representatividade muito maior do que o que a gente observa aqui no território brasileiro. A gente observa também países como o Peru, com 24%. É muita gente, pessoal. Muita lá gente. na Guatemala, lá no México também, cerca de 15%. Então, são países que têm ali esses grupos sociais, esses grupos que estão existindo e, principalmente, eles estão resistindo, assim como aqui no Brasil, professor. É isso mesmo, mestre. É interessante, então, a gente ver a importância, né, de entender e de conhecer, né, essas comunidades, né, o estudo sobre essas comunidades, né, ainda estão resistindo, vamos dizer assim, né, estão resistindo e são organizadas, gente. Tem os movimentos sociais ali, existem políticas próprias para isso, não é isso? Exatamente. Isso porque, pessoal, como a gente vai ver na próxima tela, durante muito tempo, os povos indígenas foram vistos como seres menos importantes, seres selvagens, pessoas que estavam fadadas ao desaparecimento físico, ao desaparecimento cultural. Falou em indígena, falou em uma pessoa que tem que ser catequizada, é uma pessoa que tem que ser manipulada para perder esses traços selvagens. E aí, o que a gente vê agora é o contrário. É justamente o contrário. Essas populações, elas não desapareceram, né? E nas últimas décadas, nós vimos, inclusive aqui, né, naqueles dados estatísticos ali, elas passaram por um considerável aumento demográfico, olha só. Exatamente. Tanto é que ao longo da história do Brasil ocorreram alguns eventos que tentaram fazer esse reconhecimento, né? Lá em 1967, como a gente está vendo aí nessa tela agora, foi criada a Fundação Nacional do Índio. Lembrando que isso aí aconteceu em 67 e o termo índio ele já não é utilizado atualmente, né? Mas ele era o órgão indigenista, ele era o órgão que representava a proteção dos direitos indígenas. Quando a gente começa a ter esse tipo de discussão, né, para superar as dificuldades e os problemas enfrentados pelo antigo Serviço de Proteção aos Índios, e que tinha uma série de problemas ali. Então surge a FUNAI e ela fica durante muito tempo aí como sendo esse grande centro
de apoio às comunidades indígenas, mas depois avançou, né, professor? Avançou, porque quando nós chegamos lá em 1988, a nossa Constituição Federal, que é conhecida como a Constituição Cidadã, né? Uma Constituição social, que é preocupada com o social realmente, ela passou a reconhecer os direitos dos indígenas de serem e permanecerem indígenas. Legal, olha só que bacana, né? Sendo considerados culturalmente diferentes e, ao mesmo tempo, parte da sociedade brasileira, com direito aos seus territórios ancestrais. Olha só que bacana. Isso é muito claro no próprio texto da Constituição. A gente vai exibir para vocês agora o texto oficial, o artigo 231, onde diz o seguinte, a gente precisa ler ele certinho porque é a lei, né? Isso. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O texto é bem claro. Todas as ações que o governo federal tem que fazer é buscar isso aqui, fazer com que os indígenas sejam reconhecidos, tenham as suas características culturais preservadas, mesmo havendo intercâmbio com culturas diferentes. É isso mesmo. E está muito específico a questão da terra, né, professor? Exatamente no isso. Texto. Que é um grande calcanhar de Aquiles, né? Nessas discussões políticas, sociais, econômicas, até mesmo religiosas, né? É uma discussão muito grande essa questão da terra. E é um direito, está aqui, está na Constituição Federal. É um direito, né? Respeitar todos os seus bens, não é isso? Então, direitos originários sobre essas terras, né? Exatamente. Pessoal, mais recentemente, né, no período aqui mais recente, Bem nós tivemos uma mesmo, atualização, né, professor? É, que bacana. Nós tivemos aí a criação, no dia 1º de janeiro de 2023, do Ministério dos Povos Indígenas. Ministério dos Povos Indígenas mesmo. Só que bacana, né? agora MPI. tem ministério. É um ministério que foi criado no começo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele promove ali a garantia, busca garantir aos indígenas acesso à educação e à saúde, demarcar terra de indígenas e combater o genocídio desses povos. Então é uma busca feita pelo que o governo federal, que tem esse compromisso constitucional de atender essa população. Não é um programa do governo, do presidente, o presidente quer fazer isso porque ele é legal. Não. É porque nós vimos o texto agora há pouco da Constituição, que não foi o presidente atual, né, que assinou totalmente, mas ele está declarado lá que os indígenas precisam ter o seu reconhecimento. Vocês estão vendo o processo aí? 67, a criação da FUNAI, 88, a Constituição Federal, e agora, 2023, bem pouquinho aí, pertinho da gente, né? Isso. Foi todo um processo de reconhecimento da importância desses povos para a história, para a cultura do país, né? E da importância desses povos garantirem os seus direitos, porque ele é cidadão, cada um deles, são cidadãos brasileiros, não é isso? Faz parte da sociedade brasileira. Faz parte da sociedade brasileira. Então, gente, na próxima tela a gente vai ver que a busca pela igualdade e inclusão dos povos indígenas é um grande desafio. Até porque, pessoal, na América Latina, como a gente vai ver na próxima tela, são mais de 800 grupos indígenas na região. A gente está falando aí de mais de 40 milhões de pessoas, quase 10% da população total. Então é muita gente que se identifica com essas características e que merece, que precisa, que tem que ter os seus direitos reconhecidos enquanto comunidades indígenas. É isso mesmo, professor, né? É muita gente, já foram mais, sim, né? Já foram mais, mas é muito importante a gente ter esses dados, esses números aí, a importância dessa população. Agora, muitas vezes a gente faz questionamentos, né? Por exemplo, a militância indígena, ainda hoje, a gente percebe isso daí dentro dessa militância, que existem imagens de indígenas com aparelhos eletrônicos que geram discussão e polêmica. Era uma coisa que não era para estar gerando, né? O pessoal achava esquisito, né? É verdade, achava esquisito. Tem aí, por exemplo, essa foto aí, olha, do cacique Chavante, Mário Juruna, né, com seu gravador, no deputado, plenário né, da Câmara, lá em 1980.
Década de 80. Da década de 80, né? Ele era trabalhando como parlamentar, né? Exato, deputado federal. Isso. Olha só que interessante. Foi um momento de representatividade muito grande. Muito grande. Imagina, né, o parlamento com apenas ele, né, tendo que brigar pelos direitos indígenas. A gente está falando da década de 80, ainda era ditadura militar, né? Exatamente. E aí, gente, olha só, é importante a gente frisar aqui, vocês estão vendo aí na cartela, que as comunidades indígenas não estão paralisadas no tempo. Exatamente. Né? Muito importante isso. Muito. Elas são seres humanos que avançam com o seu conhecimento, avançam com suas práticas de vida. E eles vão se atualizando também. Exatamente. Com todas essas mudanças. Elas são dinâmicas, né? Se modificam, se atualizam com as mudanças. Isso mesmo, isso mesmo. E aí os desafios da militância indígena, dessa busca pelas sociedades indígenas aí em serem reconhecidas, é a inserção na sociedade contemporânea. Esse que é uma grande discussão, né? É verdade. Olha essa imagem aí, tem comunidade, tem pessoas indígenas, né, que estão ali com um notebook na mão, estão discutindo alguma coisa em um plenário, uma assembleia, né? É isso mesmo. Estão fazendo alguma coisa ali, importante, mesmo não sendo a área onde eles costumam ter ali a vida, onde eles vivem e tudo mais, mas estão ali presentes, fazendo ali a sua participação na sociedade. Então, um dos grandes desafios é esse. O que fazer? É a inserção na sociedade contemporânea, mas sem perder os vínculos com a sua cultura tradicional, preservando os seus costumes, a tradição, transmitindo às novas gerações. Mas e aí? É para fazer isso e se isolar? Essa que é a busca da militância indígena? Não, não pode ser essa. E mesmo se quisessem se manter isolados, eles poderiam. Mas isso tudo tem a ver com a própria busca do que as comunidades indígenas querem. Exatamente, é um processo, né? Nós vamos ver que hoje, dentro dessas militâncias indígenas, estão muito presentes aonde? Nas redes sociais. Isso. É muito bacana porque faz parte, né, do avanço tecnológico que foi acontecendo no mundo todo. E as comunidades também foram se adequando a isso. E é importante esse processo. Então, se aproveita de recursos tecnológicos, do alcance da internet, para quê? Para levar suas mensagens para toda a sociedade, mostrar como vive, sem perder, né, aquilo que é da sua essência. Isso é que é bacana, né? Ou seja, as comunidades estão mobilizando seus pares a fim de ampliar as lutas em nome de reconhecimento e de direitos. Cada vez mais, né, professor? Cada vez mais é importante estarem presentes, fazendo barulho, sempre com muito respeito, sempre com muita retidão, né? Que isso acaba melhorando cada vez mais, né, professor? E as redes sociais não são para isso, né? São para mostrar, para se mostrar. Se fala sobre tudo nas redes sociais. Sobre tudo. Professor, o telefone tá tocando. Tá tocando o telefone. Tá tocando, gente. No meio da nossa aula. Ih, mestre! Estão querendo falar com a gente, eu acho que... Deixa eu atender? Atenda, então, por favor. Vou atender aqui. Atenda aí, mestre, atenda aí. Vou atender aqui. Alô? Sim, claro. Ah, que maravilha, que bom, fico feliz, fico muito satisfeito com as suas palavras. Muito obrigado mesmo. Olha só, a nossa comunidade tem uma líder comunitária indígena que está assistindo a nossa aula. Sério? E ligou agora para cá, né? Justamente para comentar o quanto que ela se sentiu representada nesses momentos e o quanto que a luta indígena passa por tudo isso, usando elementos tecnológicos e usando muita luta, muita discussão, né, professor? É isso mesmo, gente. Então, olha só, nós trouxemos aqui para vocês a importância, né, de conhecer, de entender a história, né, de valorizar tudo isso daí, porque é o nosso povo. Exatamente. É o nosso povo, é a nossa raça. Somos todos nós. Muito bem, pessoal, encerramos essa aula.